Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus. Hoje estaremos fazendo a resenha desta obra aqui, As Palavras e as Obras de Jesus, de John Dwight Pentecost, um estudo abrangente e sistemático sobre a vida de Cristo. Fique conosco, depois da vinheta é sobre esta obra que estaremos conversando. O canal Conhecer Jesus tem uma enorme satisfação em falar e indicar sobre livros que tratam da pessoa de Cristo. O propósito do canal é fazer Jesus cada dia mais conhecido por todos nós. E este livro aqui, ele vai trazer muitas situações sobre a vida de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, que com a abordagem do Dr. Pentecost, ele foi muito preciso, principalmente em respeitar as Escrituras e fazer uma abordagem bíblica sobre a pessoa de Jesus. Que nós temos muitos livros que se destinam a falar sobre Jesus e trazem até umas perspectivas que às vezes a gente não concorda, mas pelo estudo que eu venho fazendo desta obra aqui, o autor, ele é bem tradicional, ele até aborda, até nessa contracapa eles fazem a menção de que é uma obra acadêmica. Nesse sentido até eu não vejo ela plenamente como uma obra acadêmica, porque não traz um diálogo muito abrangente com outros autores a respeito dos assuntos aqui abordados, a visão de um, a visão de outro. Nesse assunto aqui nós temos tal entendimento, o autor tal entende dessa forma, o outro autor entende de outra forma. Então eu vejo ele como uma obra bem tradicional, traz biblicamente abordagens coerentes, abordagens que eu gostei muito de estar aprendendo com o Dr. Pentecost, e vamos abri-lo, porque apenas desta forma a gente vai se familiarizar cada vez mais aqui por meio dessa resenha. A capa é dura, ela é bem trabalhada aqui, tem desenhos bem assim que remetem à época de Cristo, que tem 2 peixes desenhados aqui. Nós temos quantidade de páginas, são 847 páginas, que infelizmente são aquelas páginas brancas. Não é aquela folha agradável, mais agradável à leitura, amarela, mas em contrapartida nós temos a fonte. A fonte ela é bem elaborada, não vai cansar, não vai forçar a vista para poder executar a leitura por causa da fonte. Para contrabalancear o cansaço da vista pela página branca, a fonte ela é bem agradável, o espaçamento também é bem agradável. E o conteúdo do livro ele está dividido em 10 sessões. Vamos ver aqui. Que pelo sumário nós temos o conteúdo dividido em 10 sessões. O primeiro, a apresentação do rei, confirmação do rei, controvérsia acerca do rei, introdução do rei aos 12, oposição ao rei, preparação dos discípulos pelo rei, apresentação oficial do rei,
preparação para a morte do rei, rejeição do rei e ressurreição do rei. Antes, nós temos aqui, da entrada desses 10 tópicos, nós temos um prefácio, o esboço completo dos acontecimentos da vida de Cristo, mapa Palestina no tempo de Jesus e uma introdução. Após esses 10 pontos abordados pelo autor, tem um apêndice, contexto do tempo de Cristo. Aí ele vem tratando da página 737 a 835 sobre a geografia, contexto histórico, condições morais, antecedentes religiosos, ambiente social e cronologia. Aqui, de certa forma, alguns autores colocam esse conteúdo anteriormente à entrada no assunto principal, mas aqui ele entendeu pela posição posposta ao conteúdo principal. E ao final vem a bibliografia. É importante também conhecermos da fonte da água que o autor bebeu. No prefácio, nós temos aqui o seguinte trecho para conhecermos um pouco mais do que o autor trouxe para nós. Tem sido um inestimável privilégio para mim, ao longo de cerca de 30 anos, ministrar um curso sobre a vida de Cristo. Primeiro, no Philadelphia College of Bible e agora, durante 25 anos, no Dallas Theological Seminary. Meu inglês não é melhor, não. Essa tem sido uma experiência de vida transformadora, pois ninguém é capaz de estudar extensivamente os evangelhos sem ser mudado pela pessoa que eles apresentam. Aqueles que se entregam às palavras e obras de Jesus Cristo não podem deixar de se sentir atraídos por ele. Este autor é profundamente grato pelo privilégio de realizar este estudo, bem como por ter a oportunidade de apresentar os frutos desse trabalho para um grande número de estudantes, cuja resposta me encorajou a acatar a insistência deles de que o material fosse disponibilizado por escrito. Nós temos, ao final desse prefácio, o autor ele diz, nas palavras dele, para quem esta obra é destinada, a quem interessa adquirir esta obra, segundo o autor. Este livro é destinado àqueles que desejam estudar as palavras e as obras de Jesus Cristo. É apresentado juntamente com uma oração para que o estudo conduza o leitor a um conhecimento mais profundo daquele de quem falam as Escrituras e a uma caminhada mais íntima com aquele cujo amor é revelado em todas as suas palavras e obras. Em seguida vem um esboço completo dos acontecimentos da vida de Cristo. De acordo com a reprodução aí na tela, nós podemos ver que os 10 pontos eles são destrinchados, literalmente. A apresentação do rei, ele vem com as suas subdivisões, vem dizendo aqui a chegada do rei, aí na chegada do rei vem sua genealogia, seu advento, o advento, as subdivisões vem o anúncio do nascimento a João e Zacarias, o anúncio de nascimento de Jesus a Maria, e vem muito bem destrinchada a vida e a obra de Cristo. Não apenas a gente pensar, a vida e a obra de Cristo em 10, não, fora os 10 pontos, eles têm as suas subdivisões que são muito abrangentes. Só no esboço nós temos da página 11 a página 23, só de esboço. Aí ele inicia com o mapa daqui da Palestina do tempo de Jesus. Uma pena que o mapa não é colorido. O mapa é em preto e branco, mas dá para a gente ter uma noção de quando estiver estudando a obra. Dos locais em que o autor for citando, pode retornar aqui fácil. Identificação logo no início do livro. O mapa. Na introdução,
Interessante aqui o que o autor nos separou. O apóstolo João, tendo registrado uma parte das palavras e obras de Jesus Cristo, concluiu o seu evangelho dizendo: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João 21, 25. João ficou impressionado com a enormidade da tarefa que estava diante dele, à medida que procurava selecionar o material existente, a fim de apresentar as verdades pertinentes que serviriam ao seu propósito de conduzir as pessoas à fé em Cristo. Quanto mais alguém pode se sentir impressionado hoje, ao escrever a partir da perspectiva atual e ver a extensão da tarefa que está diante de si, ao procurar traçar o tema da vida de Cristo conforme apresentado nos Evangelhos. Os Evangelhos têm sido estudados a partir de muitos pontos de vista: histórico, geográfico, analítico, expositivo, crítico, devocional, doutrinário e prático. Mesmo com tudo isso, causa surpresa que pouca atenção tem sido prestada à pessoa de Cristo, tal como revelada nos Evangelhos ou no projeto em que Cristo esteve envolvido durante a sua permanência na Terra. Aqui o autor ele enfatiza que a obra que ele nos traz às mãos, ela vai focar a pessoa de Cristo, e que muitos trabalhos são feitos, mas se esquecem propriamente da pessoa de Cristo, fazem uma abertura tão grande que esquece o foco principal, que é a pessoa de Cristo. E eu achei interessante, eu vou trazer apenas sobre a pessoa de Cristo aqui, apenas um ponto que ele abordou dos vários enriquecedores que ele trouxe para nós, sobre a parte da infância de Cristo, que ela é muito escassa nos Evangelhos. Poucos textos trazem ali em Lucas, trazem a pessoa de Cristo na sua fase de infância e adolescência. E aqui ele trouxe conteúdo para nós, claro, de pesquisa histórica também, que ele deve ter elaborado para nos remeter a estas palavras aqui. Mas eu vou trazer apenas alguns pontos aqui, umas abordagens para a gente conhecer um pouco mais, familiarizar com o estilo literário do autor. Eu vou trazer alguns trechos que eu achei muito interessante. Ele obteve sua educação básica, Jesus, na escola de uma sinagoga, na qual uma criança judia estudava dos 6 aos 12 anos de idade. E bem aqui, Jesus, diferentemente de qualquer outro mestre na história, chamou a atenção mais para a sua pessoa do que para a sua doutrina. Aí vem aqui, deve-se notar que os escritores dos evangelhos não fazem nenhuma tentativa de mostrar a vida de Cristo do ponto de vista histórico ou cronológico. Os evangelhos apresentam a vida de Cristo de modo temático e, portanto, devem ser vistos como complementares e suplementares, ao invés de contraditórios. Aí, mas ainda não tratando especificamente da infância de Jesus, ele traz um conteúdo interessante. O autor está comprometido com a doutrina da inspiração verbal e plenária, que resulta na visão de que a escritura é inerrante e autoritativa. Aqui, como eu havia falado no início, o autor é bem tradicional, ele vai investigar, ele vai fazer uma exegese, ele vai fazer um estudo bem em cima do que a escritura traz e do seu contexto histórico-cultural. Uma tal visão requer que as escrituras sejam interpretadas pelo método histórico-gramatical. Isto significa que as escrituras devem ser interpretadas literalmente à luz do contexto histórico em que os eventos ocorreram. Aqui ele traz 2 pontos-chave: literalmente e a questão do contexto histórico. Aí aqui eu botei uma marcação aqui que já é onde ele começa a fazer uma abordagem sobre a adolescência de Jesus. Na página 101 do livro, seu crescimento. Lucas registrou brevemente os únicos fatos que conhecemos sobre a infância de Jesus. Em contraste com os evangelhos não canônicos, que estão cheios de lendas sobre sua infância, Lucas registrou muito, simplesmente que o menino crescia e se fortalecia.
Isso era uma referência ao seu desenvolvimento físico. Em seguida, ele observou, enchendo-se de sabedoria, referindo-se às suas conquistas intelectuais. Aqui eu faço uma observação. Até dá vontade de mexer na cadeira aqui, porque... Você tá falando sério? Ih, rapaz. Aqui, porque eu já ouvi muitos... Não cabe na palma de não cabe nas minhas duas mãos a quantidade de vezes que eu ouço pregadores fazendo menção de que Jesus era muito humilde. Jesus era humilde sim, mas só que eles trazem uma perspectiva da humildade no sentido de que Jesus ele não sabia ler, provavelmente Jesus era analfabeto. Mentira! Provavelmente Jesus ele era iletrado, coisas que as escrituras não dizem. As escrituras não dizem, pelo contrário. Vamos nos atentar aqui ao que o Dr. Dwight Pentecoste nos trouxe, e é o que eu concordo. Dizer que Jesus era analfabeto é fugir do que as escrituras nos informam. Farrar, aqui ele faz referência a um outro autor, observa a perspicácia intelectual do Senhor Jesus através de seu uso da linguagem. Seu conhecimento dos escritos sagrados era profundo e extenso, que de fato ele quase deve tê-los conhecido de cor, é claro, não apenas por suas citações diretas, mas também pelas numerosas alusões que ele fez à lei e à hagiografia, bem como a Isaías, Jeremias, Daniel, Joel, Oséias, Miqueias, Zacarias, Malaquias e, acima de tudo, ao livro dos Salmos. É provável, embora não com certeza, que ele conhecesse os livros judaicos não canônicos. Esse profundo e imediato conhecimento das Escrituras deu mais razão à pergunta feita com certa indignação, tantas vezes repetida. Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A língua que Nosso Senhor falava comumente era o aramaico. Naquele período, o hebraico era uma língua completamente morta, conhecida apenas pelos mais instruídos e somente poderia ser aprendida com muito estudo. No entanto, é claro que Jesus a conhecia, pois algumas de suas citações das Escrituras se referem diretamente ao original hebraico. Ele também deveria ter conhecido bem o grego, pois era falado naquela época em cidades bem próximas de sua casa, como Séforis, Cesareia e Tiberíades. O grego era de fato meio comum de se manter relações interpessoais, e sem ele Jesus não poderia ter mantido nenhuma conversa com estranhos, com o centurião, por exemplo, cujo servo ele curou, ou com Pilatos, ou com os gregos que desejavam uma audiência com ele na última semana de sua vida. Aí aqui também tem uma parte que é interessante, também algumas de suas citações nas Escrituras, se pudermos nos aventurar a assumir uma reprodução da ipsima verba, são tiradas diretamente da versão grega da Septuaginta. Aqui vai. Ele foi educado nas Escrituras por seus pais piedosos, desde seus primeiros anos de vida. Nossa curiosidade natural gostaria de saber mais sobre seu desenvolvimento. A Escritura guarda silêncio. Ela simplesmente nos diz que ele passou pelas etapas normais de crescimento e desenvolvimento. Nós podemos perceber que os pais de Jesus, eles sempre cumpriram. Jesus era um judeu típico da época. A família dele era uma família judia tradicional da época, tanto que Jesus, ao 8º dia, foi circuncidado. Quando completou a sua idade, ele foi ao templo para poder assumir a sua maioridade aos 12 anos, ali, por volta dos 13. Então, eles cumpriam e participavam das festas. Então vamos olhar aqui mais à frente como é que ele comprova essas informações de que Jesus era, sim, bem dotado intelectualmente. Sua visita a Jerusalém, seção 18. Era costume dos pais de Jesus viajar para Jerusalém todos os anos a fim de participar da festa da Páscoa. Aquela Páscoa em particular teve grande significado para essa família, como Arnold observa, aqui faz referência a outro autor.
Quando o menino judeu completava 12 anos de idade, o Talmud diz, na idade da puberdade, por meio de uma cerimônia especial, ele era reconhecido como um filho da lei. Nessa idade, ele já deveria ter aprendido bastante para ser suficientemente maduro a fim de seguir as obrigações da lei de Deus. Daí em diante, esperava-se que ele participasse dos festivais em Jerusalém, cuja frequência a lei prescrevia. Estão vendo? Nessa ocasião, Jesus tornou-se um filho da lei e passou a ser responsável perante a lei por si mesmo, enquanto anteriormente as provisões necessárias eram feitas por seu pai. Aí vem discorrendo aqui bastante sobre esse assunto, aí vem aqui, sobre aquele diálogo de Jesus, quando ele foi encontrado no templo, que já estava perdido de seus pais há alguns dias. A resposta de Jesus à repreensão de seus pais mostra que, naquele momento, ele estava plenamente consciente de sua pessoa, de seu relacionamento com seu pai e de sua missão. Nunca houve um tempo em que Jesus não soubesse quem ele era, quem era seu pai e por que ele havia vindo ao mundo. Aqui também eu concordo com essa visão, com esse entendimento do Dr. Dwight Pentecoste. Por quê? Muitos afirmam que Jesus ele só tomou conhecimento de que ele era Deus, da sua missão, quando ele ressuscitou. Nada a ver. Totalmente em afronta o que a Bíblia nos apresenta, o que o conteúdo das Escrituras nos traz. Então aqui, Dr. Dwight, ele traz claramente a sua posição, e é a posição que eu também compartilho. A declaração de Lucas nos lembra que Jesus cresceu como ser humano. Sua humanidade era tão perfeita e completa quanto a sua divindade. Aí aqui já passa para o ponto B, que seria o mensageiro do rei. Então, é muito enriquecedora essa parte que trata da infância de Jesus. Digo muito. Agora aqui, para a gente já finalizar aqui o nosso estudo do livro, daqui na nossa resenha desta obra, vamos dar uma olhada nesse texto que nos revela aqui a contracapa. Nesta obra magistral do Dr. J. Dwight Pentecost, a vida de Jesus ganha nova perspectiva e significado. As palavras, os milagres e a mensagem abrangente do Messias ganham vida em uma cronologia fluente e detalhada, sendo comparados com o cenário cultural, político e religioso de sua época. O leitor obterá um novo entendimento de por que Jesus veio, como ele agiu e o que ele realizou. Acima de tudo, adquirirá um apreço mais profundo pelo amor que guiou o caminho dele, começando em uma manjedoura em Belém, passando por 3 anos e meio de mistério terreno, o qual culminou na cruz do Calvário e resplandeceu em triunfo eterno por meio da ressurreição. O Dr. Pentecost revela uma familiaridade com o assunto que vem de anos de ensino e meticulosa pesquisa. Trata-se de uma obra acadêmica que revela mais do que primoroso conhecimento. Ela exala, sobretudo, convicção, devoção e fé. O autor escreve com a certeza de alguém que sabe que Jesus deve ser adorado e aclamado como grande rei, e que nenhum livro pode fazer mais do que começar a contar todas as maravilhas de seu ser e seu amor. Então aqui agora, sobre o autor, tem um trecho nesta contracapa que nos traz mais da pessoa de John Dwight Pentecost. O interessante é que ele viveu de 1915 a 2014, 99 anos que Deus lhe abençoou de vida. Ele foi professor emérito de exposição bíblica no Dallas Theological Seminary, em Texas, nos Estados Unidos, instituição renomada no qual obteve seu mestrado lá em longínquos 1941 e doutorado 1956 em teologia, e onde trabalhou por quase 60 anos, de 1955 a 2014. Ele trabalhou até seus 99 anos, glória a Deus. Além das brilhantes e duradouras carreiras acadêmicas e literárias, com a marca de quase 2 dezenas de livros,
Dr. Pentecost exerceu a atividade pastoral na Pensilvânia, em 2 igrejas presbiterianas, e no Texas, na igreja Grace Bible, e viajou o mundo como conferencista internacional. Foi casado com Dorothy Harrison, 1915 a 2000, seu tempo de vida, com quem teve 2 filhas, Jenny e Gwendolyn Ann. Então, esta obra aqui, ela é voltada, como eu gosto de dizer, para todos aqueles estudantes sérios das Escrituras. Ela não tem uma pegada tão acadêmica aqui quanto a contracapa ela tenta empreender, mas não vai deixar de lhe enriquecer com muito conhecimento sobre as palavras e a obra da pessoa de Cristo. Ela tem uma linguagem fluente, uma linguagem boa, a tradução foi boa. Ela é uma obra que não tem uma leitura truncada, vai conseguir exercer ali uma leitura que vai te convidar a estar querendo ler cada vez mais. É indicado para aqueles que não querem pegar uns tijolões, apesar de que são 800 e poucas páginas, mas aqueles tijolões que assustam mais. Eu tenho algumas obras aqui que são grandes e pode até assustar um pouco no início. Vou começar a sua leitura, o seu estudo, mas essa aqui com certeza vai ser bem fluente a sua leitura, o seu estudo. E para aqueles que querem se familiarizar com todos esses temas aqui que são abordados, tenho certeza que a sua vida vai ser muito edificada. Esse livro aqui com certeza recebe o selo de recomendado à compra do canal Conhecer Jesus. E para aqueles que ainda não são inscritos no canal, peço a gentileza que se inscrevam, que compartilhem esse conteúdo com aqueles que ainda você tem conhecimento, que gostam, aqueles que se interessam por livros que falam, que tratam da pessoa de Cristo. Curte, deixa seu like, deixa seu comentário se você já teve algum contato com esta obra, se você recomenda outros livros que também falam sobre a pessoa de Cristo. Tem também, eu esqueci de falar, um livro que fala sobre escatologia. É um livro muito conhecido também do Dr. Pentecost. É um livro de referência nessa área, onde existiam poucos livros. Quando o dele foi lançado, ele já vinha tratando com maestria também sobre esse assunto. Mas, finalizando este vídeo, eu peço a todos que deixem aí seu comentário, seu like, para que até o YouTube ele tenha o entendimento de que esse vídeo é relevante, possa estar levando esse conteúdo também para mais pessoas. Então, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.